Olá pessoal, vamos ver hoje esse módulo Stetson CL950HE. Ele está entrando em curto. Bom, esse módulo aqui, ele tem aqui o mono, são dois transformadores ligados em paralelo. Aqui dois transistores estão ligados em paralelo, e esses dois transistores ligados em paralelo, estão ligados juntos. Então aqui é um canal mono. E aqui um canal estéreo, que de um lado um canal e aqui outro canal. Então são três canais. Aqui é um transformador para um canal e transformador para o outro canal. Aqui eu já liguei aqui o positivo e o negativo. Se eu não liguei o remoto, eu vou ligar o remoto. Vou colocar aqui a minha fonte para vocês verem, está dando 12 volts. Eu vou ligar o remoto, aí ele cai para 7 volts. Então ele está em curto, está derrubando a minha fonte. Bom, para a gente saber se é esse que está em curto ou se é esse, a gente tira o fusível de um. Então vou tirar desse aqui que é o canal estéreo. Vamos tirar aqui o fusível. Vamos ligar novamente e ver se a tensão cai. Aqui vamos ligar o amarelinho. Eu liguei, estou ligando e não está caindo. Então já sei que o canal defeituoso é o lado do canal estéreo. O canal mono está bom porque não caiu a fonte. Se tivesse caído a fonte, então o problema estaria nesse, porque o fusível está ligado. Como não caiu, então o problema está deste lado aqui, porque a gente desligou a alimentação. Agora o problema é saber se é este canal ou se é este canal que está com um problema, né? Vou colocar o fusível de volta. E agora eu vou colocar uma lâmpada em série. Uma lâmpada de 21 watts. Vou colocar em série aqui no positivo. Os contatos da lâmpada. Vou pegar o meu positivo. Vai entrar na lâmpada. E a outra terminal da lâmpada. Vou ligar aqui na entrada do positivo. Agora eu vou ligar o módulo. Aí a lâmpada acende. Eu ligo, a lâmpada acende porque tem alguma coisa em curto. É bom a gente usar a lâmpada porque a gente não tem problema de não ter perigo de queimar a fonte. E ter perigo de queimar mais coisa ainda, de acabar de torrando, aí dependendo da sua fonte. Se ela for muito forte, ela vai torrar mais coisa aqui ainda. O sistema desse módulo, pessoal, ele não é com o transformador igual os outros módulos que tem o transformadorzinho de drive e o transformador que tem dois transformadores. Esse módulo aqui ele é feito com circuito integrado. É o 4558, depois aqui eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Esse módulo aqui pode estar com o transistor em curto ou com o transformador com as espiras em curto. Se esse módulo aqui, esse modelo de módulo, se o transformador entrar com as espiras em curto, ele já entra em curto. Não é igual o outro módulo, quando a gente liga, módulo com transformador. E no caso desse daqui, esse daqui foi que eu tirei do Falcon, lá que eu fiz um amplificador de RCA. Esse daqui, se tiver ruim, o som sai fanhoso e a fonte cai. Mas o som sai fanhoso, dá para você saber que o transformador está ruim. No caso deste amplificador aqui, ele é diferente, ele não tem aquele transformadorzinho pequeno de entrada. Então ou ele está com um transistor ruim ou está com um transformador ruim. Se ele está entrando em curto, sempre, geralmente, a maioria das vezes o transistor entra em curto. Aqui eu vou testar, no caso desse aqui eu vou testar e vou ver se tem algum em curto totalmente. Vou desligar minha fonte. Desliguei a fonte. Vou testar esse transistor aqui, ó. Como é um transistor PNP, eu vou pegar a ponta vermelha. Todos esses módulos aqui de transformador são PNP, os transistores são PNP. Aqui, ó, na base, o coletor dá um pouco mais, o emissor dá um pouco menos. Então esse transistor ele está bom. Eu vou colocar aqui coletor e emissor, eu vou inverter a ponta. Esse, ó, não está em curto. Então, ele só deu uma pouca continuidade e não está em curto. Se você mediu um transistor, você já mediu todos, porque eles estão passando pelo transformador. Então se você colocar aqui,
neste transistor ele está dando curto, praticamente já está testando esse daqui, porque o positivo entra aqui no meio dos transformadores e é jogado para os transistores. Então, se não tiver curto, você pegar do negativo aqui, colocar no positivo, que é o centro, e não der curto, curto é quando o ponteiro vem até o final aqui, ó. Eu vou inverter aqui, vou colocar a ponta vermelha no negativo e coloco aqui. Então, ó, não dá curto. Colocou emissor e coletor, não deu curto, então não tem nenhum transistor ruim. Aqui vou testar este outro aqui também, ó. Aqui no coletor ele dá um pouquinho mais, no emissor ele dá um pouquinho menos. Aparentemente está bom. Eu vou testar, vou inverter aqui a ponta vermelha pro lado de cá, vou colocar na base. Quebrou aqui a ponta, pessoal, vou soldar. Bom, voltando aqui, vamos testar o transistor. Ponta vermelha, o coletor dá um pouquinho mais, o emissor dá um pouquinho menos. Aparentemente está bom, vamos aqui neste outro. O coletor dá um pouquinho mais, emissor dá um pouquinho menos, porque ele faz isso porque ele tem dois transistores dentro. Então é o transistor Darlington, por isso que ele dá essa diferença do coletor e do emissor. Ele passa por dois coletores, por isso que o coletor, o emissor ele dá um pouco menos. Então, pessoal, aparentemente aqui o transistor está bom, tá? Não está ruim. Então, duas coisas desse módulo. Para você, já quando você pegar um módulo desse, se o transformador tiver com um spin curto, ele não vai ficar fanho nem nada, ele vai entrar em curto. Ele vai fechar curto, como você viu aqui. O outro problema, esses transformadores aqui, eles são de alumínio. Eles costumam soltar direto aqui. O alumínio ele solta da solda. Vou mostrar aqui mais de perto. Depois eu vou tirar e vou mostrar como eu faço para soldar esse alumínio aí, que o alumínio não solda. Então eu faço aí uma adaptaçãozinha aí para depois soldar esse fio. Agora, os transistores estão bons. Preciso saber qual transformador que está, qual canal aí qual transformador desses que está ruim. Como esse aqui já está meio solto, esse transformador, esse pininho aqui já está meio solto, pessoal, ó. É alumínio esse transformador, já está solto, eles soltam. Esse modelo desse módulo aqui de alumínio, com o tempo é que eles se soltam, ele fica dessa forma aqui. Eles costumam aí dar uma vibração e solta. Bom, como esse aqui já está meio solto, eu vou soltar esse aqui, já vou aproveitar e já vou afastar eles. Para mim saber se é esse canal que está com problema ou se o outro canal está com problema. Então soltei aqui. E agora a gente vai dar uma ligadinha de novo com a lâmpada em série. Bom, tá aqui a minha lâmpada. Soltei esse transformador. Eu vou ligar. Vou ligar a fonte. Liguei a fonte, já havia desligado. Aqui, ó. Outro problema desse módulo, ele costuma dar uns curtos conforme a gente liga, dependendo da sua fonte. Você viu que eu liguei aqui a primeira vez, a lâmpada deu uma acendida. Ó, tem vezes que ela acende e tem vezes que não, ó. Então não está mais em curto. Mas esse módulo ele costuma, quando a gente liga, ele dá uma puxada e entra em curto. Aí você solta o remoto, encosta novamente, ó. Ele não entrou em curto. Isso é normal desse módulo aqui. Se a fonte for fraca, essa minha fonte, como ela tem proteção, ela fecha. Na bateria não ocorre isso, é só na minha fonte, porque ela tem a proteção contra curto-circuito. Então, eu tô colocando aqui, de vez em quando a lâmpada acende, ó, mas eu tiro, coloco novamente, a lâmpada não acende mais. Se eu encostar aqui, ó, vou pegar aqui o fiozinho, vou encostar aqui para ter certeza que a lâmpada vai acender. Vou encostar de novo, vai acender. Ó, todas as vezes que eu encosto,
a lâmpada acende. Então é certeza que esse transformador está ruim. Soltei aqui novamente, vou testar aqui novamente. Aí não acende mais, ó. Só de vez em quando, mas é normal deste modo, hein, pessoal. Aí, ó, sanou o curto. Então eu sei que o problema está neste transformador que está ruim. O que que eu faço? Agora a gente pega outro transformador, né? Esse transformador que ele é meio ruim de ser achado. Caso você tenha algum modo aí, pegar de outro módulo, né? Porque para comprar é difícil. Ou mandar alguém, se tiver alguém na sua cidade, mandar enrolar as espiras. Vou pegar esse transformador aqui, vou colocar aqui, ó, está solto. Eu vou soldar ele aqui para fazer um teste, para ver se está funcionando direitinho. Bom, soldei aí o transformador, está soldado. Aqui já liguei o alto-falante, liguei aqui o sinal, a entrada. Já vamos fazer o nosso teste. Legal, esse canal está funcionando. Deixa ligado aqui. Pode ver que a lâmpada ela só acende um pouco. Eu vou testar o canal de cá. Então tá os dois canais funcionando. Problema desse módulo, transformador com as espiras ruins. Esse transformador aqui, ele é de outro módulo. Aí você pode ver, qualquer transformador serve, qualquer transformador serve. Tem uns que tem um fio mais fininho, outros tem um fio um pouquinho mais largo, mas você pode trocar que funciona. Não tem problema de você pegar de outro módulo, outra marca e colocar, ele vai funcionar direitinho. Esse transformador aqui, como vocês viram, eu soldei, ele é de cobre. Esse original, ele é de alumínio. Esse aqui eu vou trocar. Vou tirar esse transformador. Vou tirar ele aqui do lugar, vou desmontar e vou tirar o transformador que está ruim e vou colocar esse. Depois desse aqui eu vou fazer aqui o meu truquezinho. Caso vocês peguem aí um com alumínio. Como eu faço para soldar o fiozinho aqui, como alumínio não pega solda. Então eu faço um macetinho aqui. Faço uma técnica, eu consigo soldar o fio aí. Talvez vocês peguem um módulo igual, vocês fazem igual também. Como eu vou ter que trocar esse transformador, obrigatoriamente eu vou ter que soltar esse transformador. Obrigatoriamente você vai ter que soltar aqui o alumínio, depois você vai ter que soldar novamente. Aí é onde que a gente entra aí com a técnica de soldar aí o alumínio. Aqui está o transformador, ó. Vocês podem ver que não tem aparência de estar ruim. Neste tipo de modo, quando as espiras já entram em curto, ele já corta. Não é igual aos outros módulos que ele fica jogando tensão, os transistores fica jogando, ele vai aquecendo, ele fica amarelado aqui até derreter aqui o plástico. No caso desse módulo não, ele já para. Aí não caso, não dá nem para sentir a diferença de um para outro. Bom, aqui no caso, esse aqui está ruim. O outro aqui que eu tenho, esse aqui é de cobre. Por sorte ele já cabe certinho aqui no lugar. Mesmo tamanho. Bom, o que eu faço agora para soldar o alumínio? Aqui eu pego um estilete, pego com a parte das costas do estilete para não cegar e dou uma limpada aqui no alumínio. Fica mais brilhoso, fica limpo. Deixar ele mais ou menos limpo, dar uma raspadinha nele. Acerta a pontinha dele para ele ficar mais reto. Aí eu pego um fiozinho de cobre. Que eu prendo com um alicate, segura a pontinha dele e vou enrolar no cobre.
Eu vou pegar o cobre e vou enrolar no alumínio, desta forma aqui, ó. Dando uma pressão boa. Dando uma boa pressão. Agora, eu pego aqui mais no meio para dar uma firmeza maior e vou enrolando bem, apertando bem. Bom, aqui eu já fiz um terminal. Agora eu vou fazer este outro, que é a mesma coisa. Dá uma alinhadinha nele. Caso ele tenha alguma soldinha na ponta, é só passar o soldador que a solda sai. Dá uma limpadinha. Tirar pasta, alguma coisa que esteja, possa atrapalhar o contato. Que eu faço o mesmo esqueminha. Pega aqui o fiozinho de cobre de um cabo de energia de 2,5. Qualquer fiozinho fino aí que você tiver. Segura a pontinha dele e vou enrolar. Vai dar uma pressão boa. Já eu pego aqui no fio, depois do primeiro enrolado, eu seguro ele aqui, ó. E aperto bem, pessoal, ó. Aí já tem os dois enrolados. Coloquei os dois da ponta, agora fazer o terminal do meio. Aqui tem um torrezinho de solda. Eu dou uma limpada nele, uma limpadinha e tal. Vamos enrolar o nosso fiozinho. Bom, tá aí o modo que eu faço para soldar aí o alumínio. Eu enrolo bem apertadinho o fio de cobre. Depois lá no circuito, só colocar lá na placa e jogar uma solda aqui que ele fica bem firminho. Agora aqui, antes de montar ele, pessoal, eu vou mostrar aí como é que ele é. A parte de baixo, ele não tem transformador. Ele é totalmente aqui com componentes, dois circuitos integrados, o 4558, tipo 107. Ele é bem montadinho, você pode ver, isso aqui é de 2012. A entrada do fusível, um CI para cada canal, que é o ajuste da tensão de base do transistor, que é a nossa entrada de alta, que é isolada por esses capacitores, ou 6 volts do rádio, é isolada do lado desacoplado aqui, passa por esses capacitores, aí vem para esses resistores, depois o sinal aí é amplificado e jogado na base dos transistores. Então tá aí, ele não tem transformador, é só com componentes. Que já prendi aqui os transistores. Esse módulo não pode ligar com os transistores fora do dissipador, senão eles queimam. Então, para testar, tem que prender os transistores. Aí está o nosso cobre enrolado sobre o alumínio. Agora eu vou fazer a solda. Bom, eu já fixei a placa, também os transformadores. Agora eu vou soldá-los
Agora, como tem cobre aqui, ele pega bem, espalha bem aqui, ó. Ele fica bem presinho, o cobre espalha legal. Fica bem presinho. Tá aí soldado, ele fica bem preso, pessoal. E não, já fiz vários módulos desta forma e não dá problema, ele não solta e fica aí bem soldado. Então é dessa forma aí que eu faço a solda aí desses transformadores de alumínio. Bom, já está tudo ligadinho, fazer o nosso teste. A lâmpada ainda está em série. Aqui o alto-falante, a entrada. Saída que eu troquei o transformador. E a saída que eu fiz aqui a adaptação no alumínio. Aí, a carga que o módulo está puxando. Se aumentar, ele desliga, né? Ele vai desligar, eu acho. Aí. Não aguentou a lâmpada. Vou abaixar aqui o volume. Aí desliga e liga novamente. Tirar da lâmpada, desligar aqui, vou tirar da lâmpada, ligar o positivo direto. Esse módulo, se a fonte abaixa, ele fecha. Se a fonte não for forte, ele derruba a fonte. Isso não acontece na bateria, só na fonte. Esse módulo aqui, se qualquer coisinha, ele fecha o curto. Tá lá, 12 volts. Tem um volume bom, ele segura. Se aumentar o volume, ele já puxa a fonte a 3 volts. Tem que desligar rapidinho, que o 6 aqui ele joga, polariza o transistor fecha os 12 volts. Então, pessoal, vocês vão conhecendo esse módulo aí, é meio chatinho, que esse sisteminha aqui de C-hélice, ele é meio cheio de frescura. Não está funcionando. Então, quando vocês pegarem um módulo desse, se você for soldar e não quiser pegar solda, o transformador é com espiras de alumínio, o rolamento é de alumínio. Não se espante quando ele não pegar solda. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um joinha no meu vídeo, se inscrever em meu canal para vocês receberem mais dicas de eletrônica. Obrigado!